Romanos 8, a partir do versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos, diga participamos, dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vocês, aí João capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Depois você vai entender como esses textos se interligam. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Amém? A Bíblia diz que eu e você, nós somos escolhidos pelo Pai para sermos filhos por adoção. Nós somos filhos adotivos. Cristo é o primogênito, Cristo é o primeiro, é o mais velho. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos escolhe para sermos seus filhos por adoção. Eu falei recentemente numa palavra minha aqui, que é muito comum, às vezes, quem é filho adotivo ter dificuldade com autoestima, com valorização, se sentir menos importante, se sentir menos amado. Isso é muito comum. Porém, era para ser o inverso. Porque o filho adotivo é aquele filho que o pai escolhe, já sabendo exatamente como ele é. Por exemplo, meus filhos, eu não escolhi como eles iriam nascer. É lógico que eu escolhi tê-los, mas eu não sabia como eles iam nascer. Eu não sabia. Mas quando você escolhe adotar uma criança, você já sabe todas as características físicas e às vezes até comportamentais, dependendo da idade que aquela criança tem. Então você ser escolhido dessa maneira era para você se sentir muito mais amado, valorizado, ou talvez no mínimo na mesma proporção. E da mesma maneira o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o fato dele ter nos escolhido, sabendo quem nós éramos, já sabendo o nosso comportamento, já sabendo o nosso caráter, já sabendo nosso temperamento, já sabendo de todos os nossos pontos fortes, mas também conhecendo todos os nossos pontos fracos, isso era para nos fazer nos sentirmos muito mais amados, muito mais pertencentes a Ele, do que se nós não tivéssemos sido escolhidos assim. Porque o texto diz que foi Ele que nos escolheu. E nos escolheu para quê? Para sermos filhos. E a partir do momento que nós reconhecemos essa identidade, é que nós podemos gerar um senso de pertencimento. Porque quando há desvio de identidade, nós não conseguimos desenvolver o senso de pertencimento que nós precisamos ter para que possamos frutificar. Ou seja, a identidade revelada, uma identidade resolvida, é que me faz me sentir parte. E o que me faz, e quando eu me sinto parte, é o que vai me fazer me envolver, me dedicar, e é o que vai me fazer frutificar. Quem está me entendendo? Então tudo começa em a gente resolver o nosso problema de identidade.
Eu e você, nós pertencemos e pertencemos para frutificar, sabe? Pertencimento está ligado à identidade. Só se sente parte quem conhece sua identidade. Quem não conhece a sua identidade, por mais que faça parte, não se sente parte. Sabe, aquelas pessoas que às vezes estão num ambiente que ele é um ambiente dele, é um ambiente que ele faz parte, é um ambiente que ele está ali, que ele tem espaço, que ele tem autoridade, mas por ele não se conhecer, por ele não ter sua identidade resolvida, ele se acha um coitadinho, ele se acha menor, ele se acha que ele não tem direito, Quem está me entendendo? E não é porque ele não faz parte, ele está num ambiente que é dele, mas ele não se sente parte, porque ele não sabe quem ele é. Tudo começa com a questão da identidade. Nós temos dificuldade de pertencimento quando nós temos dificuldade de saber quem nós somos, porque quando nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos quais são nossos direitos e nem nossos deveres. É muito comum, por exemplo, a gente perceber essa dificuldade de pertencimento, de direitos e identidade quando você está no exterior. Quando você está fora do país, o que acontece? Nós sabemos que ali nós não temos tantos direitos. A primeira vez que eu viajei para fora do país, pensa num caba com medo. Você chega no aeroporto que você vai, para a imigração, aquele negócio é um pavor, meu amigo. Já começa aqui quando você vai tirar o visto, porque quando você entra num ambiente, num território da imigração aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, você está no território americano. Não sei se você sabe disso. Mas lá em São Paulo, quando você vai tirar o visto, que você entra ali no consulado, as regras que valem ali dentro são as regras americanas, não é do Brasil. Então você está ali, você se sente um peixe fora d'água. Você não sabe o que fazer, o que não fazer. Você não sabe o que pode, o que não pode. Você é todo aqui, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. E você vai para a entrevista, aqueles cabas de cara feia olhando para você, eles estão no território deles. Você está fora do seu habitat natural. Quando você vai para o país, então, aí é tudo diferente. As leis são diferentes, os direitos são diferentes. E é incrível como esse sentimento de pertencimento, ele é afetado, ele é abalado. E quando nós não temos esse senso de pertencimento aflorado, afirmado, falta segurança, a gente se sente inseguro. A gente tem medo de agir, a gente tem medo de falar, a gente tem medo de chamar alguém, a gente tem medo. Por quê? Porque a gente não se sente parte. Porque a gente está fora da nossa natureza, podemos dizer assim. Nós sabemos que a nossa identidade não é aquela. Aquela não é a nossa identidade. Se eu não sou americano, por exemplo, eu não tenho os mesmos direitos que o americano. Agora, quando eu estou no meu país, a maneira como eu vou me comportar é outra. O nível de segurança é outro. A maneira como eu me expresso é outra. Isso é natural. Isso tem a ver com pertencimento. Quando nós reconhecemos a nossa identidade como filhos do Rei, vem uma convicção de pertencimento, que isso muda completamente a minha maneira de agir. Você está me entendendo, querido? Porque da mesma maneira que quando nós estamos no Brasil, nós somos cidadãos brasileiros, temos os direitos que todo brasileiro tem, sabe? Nós temos autoridade, sabe, para reivindicar muitas coisas. Da mesma maneira, quando eu entendo que eu pertenço ao reino de Deus, que há uma identidade sobre mim como filho, e como filho, o fato de eu ser filho me dá direitos, me dá autoridade, embora também me dê deveres, mas me dá liberdade para ser, para agir. Isso influencia diretamente na minha maneira de ser. Quando eu entendo quem eu sou, não é na fila do pão, é no reino de Deus. O problema é que tem muita gente que não sabe quem é. E por não saber quem é, está vivendo
como se não tivesse direito, está vivendo, sabe, como um estrangeiro, sem os direitos, sem exercer, sem desfrutar. E quando você não exerce os seus direitos, quando você não desfruta da sua identidade, quando você não desfruta da liberdade que a tua identidade te dá, você nunca vai frutificar. Você é limitado. Quando nós não pertencemos, nós não temos tanta liberdade. A falta de uma identidade resolvida nos impede de nos sentirmos parte. Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma empresa, dentro de uma igreja e, infelizmente, às vezes dentro de uma família, e não se sente parte. E aí, quando não se sente parte, se exclui, não usufrui. E aí é muito comum transferir responsabilidades. Ah, mas não me convidaram. Deixa eu te falar uma coisa, tem lugar na mesa do Pai que eu não preciso de convite. Eu não preciso de convite para ir na casa do meu pai. Eu não preciso de convite para chegar na casa do meu pai. É hora do almoço, eu vou ficar lá na sala, sentado. Se meu pai me chamar para almoçar, eu vou. Se minha mãe não me chamar, eu vou. Se não me chamar, eu não vou. Isso é quem não tem identidade resolvida. Isso é quem não sabe quem é. Porque na casa do meu pai eu sei o direito, a liberdade que eu tenho. E quem age dessa maneira é porque não tem identidade resolvida, não sabe quem é. Tem gente que passa a vida inteira na igreja e não se envolve, não frutifica, não vive o que era para viver e não dá aquilo que era para dar, não contribui com o que era para contribuir, sabe? Não faz o que era para fazer, não supre a expectativa que Deus colocou no coração, porque não se sente parte. E por que não se sente parte? Porque não tem identidade resolvida, porque não sabe quem é. Porque quando nós entendemos que nós somos filhos, nada nos impede de participar, de se envolver. Se me chamarem eu vou, se não me chamar eu me chamo. Vou contar uma história para você bem. Essa semana estava conversando com o pastor Anderson e a gente conversando sobre um casal, tinha separado, e eu falei, não, estão separados, estão tentando, o pastor disse, não, pastor, já voltaram, já terminou, foi a lua de mel de novo. O senhor não sabia não? Eu falei, não, filho, as coisas boas, pastor, é dos últimos a saber. Na hora que o bicho pega, a gente sabe. Agora na hora que resolve, precisa avisar para ele não. E aí a gente conversando, eu falei, teve um casal da igreja que fez um churrasco e convidou algumas pessoas da igreja. E aí eu estava de bobeira, rede social serve para isso também, e eu vi. Eu falei, eu vou lá. Vou lá. Eu sou o pastor deles. Quer dizer que eu só tenho direito na hora que o bicho está pegando, que a mulher está querendo sair de casa? Chamei minha esposa, não falei para ela que era assim, senão ela nem tinha ido, nem tinha deixado eu ir. Bom, vamos ali no churrasco na casa do aniversário. E era aniversário do discipulador desse casal, né? Gente, não adianta vocês ficarem curiosos, que eu não vou dizer que foi o Vance Afra. Eu não vou dizer. O Vance Afra, aniversário do Robinho, né? Do Robinho, meu discípulo na época. Ele discipulava o Vance Afra. Tudo preparado, eu só vendo as notícias. Eu falei, sabe de nada, inocente. Quando eu vi que a carne já estava assada, eu cheguei. E aí, gente? Tudo bem? Vocês não me convidaram, mas eu vim, que eu não preciso, que eu sou pastor de vocês. A minha esposa quase cai aqui do lado. Ela olhou para mim assim. E sentei, brincamos, conversamos, comi à vontade. Ainda levei o Wesley a reboque. Acho que o Wesley estava comigo, não foi? Ainda levei o Wesley a reboque. Comemos à vontade. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou, tenho minha identidade resolvida, filho. Tá vendo ali? Na hora do problema me convida, mas na hora do churrasco ninguém me convida.
Pois é, da outra vez eu não convido mais não. Eu vou, como, depois eu convido ele também quando eu fizer. Não tem um problema. Quem está me entendendo? É um exemplo simples, mas isso fala de quem sabe quem é. E isso acontece em muitos ambientes. E principalmente dentro da igreja. Por quê? Porque você não sabe quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, e o texto vai dizer que ele diz que nós somos filhos, e se então somos filhos, nós somos herdeiros. Ele diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos, e ele fala de participar tanto das promessas, das conquistas, como participar também dos sofrimentos que Cristo participou. Tem gente que só quer participar da conquista, mas tem gente que infelizmente só quer participar do sofrimento. E a Bíblia diz que não, que como filhos, a herança ela é completa. Nós temos direitos, nós temos deveres, mas nós temos direitos. Então, tem gente que passa anos e não se envolve, sabe, não frutifica, tanto na sua vida, como na vida da comunidade, porque não sabe quem é. E se não sabe quem é, não se sente parte. Olha para os outros assim, é como se todo mundo que está servindo aqui fizesse parte, e ele não. O medo, a timidez, a baixa autoestima é resultado da falta de conhecimento da sua identidade, de saber quem você é. Porque quando sabemos quem nós somos e a quem pertencemos, e quando sabemos quem é aquele a quem pertencemos, nós não temos medo de frutificar, nós não temos medo de nos envolver. E aí, olha o que parte do texto que nós lemos diz. Romanos 8,15, ele diz: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Ou seja, quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu sei qual é o espírito que habita em mim, o medo ele não me domina. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: a dificuldade, o problema, a luta, o medo, isso faz parte da vida de todo mundo. O problema é a maneira como nós lidamos com ele, porque quem sabe quem é o seu pai, quem sabe quem é aquele a quem você pertence, ele não deixa que medo, que timidez, que na adversidade, que luta, que nada nos paralise. O que muitas vezes nos faz viver uma vida de coitadinho dentro da igreja, o que muitas vezes nos faz viver uma vida medíocre, abaixo daquilo que o Pai tem para nós, é porque nós não sabemos quem somos. Porque quando você sabe quem você é, e quem é o seu Pai, nada pode te parar, nada pode te impedir. Vem luta, vem problema, vem tempestade, vem medo, vem desafios, mas quando você sabe quem você é, quando você sabe quem é o teu pai, eu não sei se você fez isso, mas pense num caba que tinha medo de apanhar, era eu, tanto em casa como na rua. Sempre joguei futebol, pelada de barra, e você já viu. E na minha época, agora não tem mais, né? Agora é faca, é tiro. Na minha época era cascudo, com o dedo assim, ó. Não sei se você chegou a pegar um desse, que o cara dá aqui, ele passa pela coluna espinhal, vai até, sai descendo assim no... Acho que eu ainda tenho alguns problemas hoje, que é fruto desses cascudos que eu peguei. Se o cara me dava um cascudo, eu ia brigar? Não, eu dizia: eu vou chamar meu pai. E eu ia chamar meu pai. Eu sabia quem era o meu pai, eu sabia de quem eu era filho, eu sabia que eu tinha alguém por mim. Eu não tinha medo, só que a minha confiança não estava em mim. Na hora que o bicho pegar, bora, quando acaba vindo, eu vou chamar meu pai. Eu não, eu sei quem era. O problema é que às vezes você não sabe quem você é. Você não sabe o que está à tua disposição.
Porque se eu não sei se eu sou filho, eu não sei nem que eu sou herdeiro, eu não sei nem qual é a promessa, o que tem à minha disposição. Já pensou se seu pai morre e deixa uma herança para você e você passa a vida inteira vivendo como um mendigo sem saber que a herança existe? É assim que está acontecendo com muita gente. Dominado pelo medo, pela timidez, pela baixa autoestima, sabe, dominado por uma série de sentimentos e comportamentos, porque não sabe quem é. Porque não tem vivido como filho. Quando nós olhamos para esse processo de quem tem deficiência na identidade, não tem senso de pertencimento, por isso não frutifica, não se envolve, e no final acaba se magoando porque não é convidado, porque não faz parte, porque não tem oportunidade, sabe? Igreja é muito, porque não me deram oportunidade. Recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa, porque não tem oportunidade. Eu digo, engraçado, tem pessoas que chegou na igreja, você já estava há 5 anos na igreja, e essa pessoa já está no lugar que você gostaria de estar, você está achando que a culpa é da igreja. Se não tem oportunidade, não tem para ninguém, sim ou não? Se há ambientes onde uns crescem e outros não crescem, o problema não é o ambiente. Se você planta uma semente numa terra e nenhuma delas frutifica, o problema é a terra. Agora, se você planta e na mesma terra alguns frutificam e outros não, o problema não é a terra, o problema está na semente. Quem está me entendendo? O problema é que eu não sei quem eu sou. Por não saber quem eu sou, eu não me envolvo, eu não me dedico, sabe, eu não me entrego. E por eu não me dedicar, não me envolver, não me entregar, eu não frutifico. E se eu não frutifico, eu nunca vou ser alguém realizado. Aí a gente chega no ponto que eu queria chegar. Você nunca vai ser alguém realizado se você não for alguém que frutifica. Se você não for alguém que vive aquilo que o Pai te chamou para viver, que não desfruta daquilo que o Pai te chamou para desfrutar. E aí, se eu não frutifico, eu me frustro. Mas tudo começa por um senso, sabe, por um desvio de identidade. De eu não saber quem eu sou. Porque quando você sabe quem você é, ninguém te impede, sabe, de viver do jeito que você foi chamado para viver. Se o ambiente te limitar, você muda de ambiente. Se o problema for um ambiente, que às vezes pode ser. Às vezes pode ser. Como eu falei, num ambiente onde ninguém frutifica, o problema está no ambiente. Mas o problema é que, por não saber quem eu sou, eu não me envolvo. Por não me envolver, sabe, eu não me entrego, eu não participo, e aí eu não frutifico, e eu não me realizo. Você pertence ao reino de Deus. Eu e você fomos escolhidos para pertencer a um reino, e para viver de acordo com esse reino. Eu e você fazemos parte de um corpo, sim ou não? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E se eu sou membro desse corpo, eu pertenço a um corpo. E se eu pertenço a um corpo, eu tenho uma função nesse corpo. E se eu não cumpro essa função nesse corpo, eu não me realizo. Mas a maioria das vezes eu não estou cumprindo a minha função no corpo, porque eu não me sinto parte. E eu não me sinto parte porque eu não sei quem eu sou. A grande pergunta é, porque o texto que nós lemos, ele começa dizendo o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não são todas as pessoas. Você percebe como há um público-alvo para essa palavra, sim ou não? Ele diz todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Não é todo mundo. Há uma condição aqui para ele dizer que é filho, que pertence ao reino. É aquele que é guiado pelo Espírito. A pergunta para você nessa manhã é: você pertence ao reino de Deus?
Você é guiado pelo Espírito, ou você é guiado pelas suas emoções, ou você é guiado pelo teu temperamento, ou você é guiado pelas tuas vontades, ou você é guiado pelo pecado, ou você... O que te guia? Porque a promessa, ele diz, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são filhos, eles têm uma identidade. Queridos, para a gente caminhar para o final, quando o texto diz em João 15 que nós fomos escolhidos para dar frutos, não há nada que nos impeça de frutificar quando nós sabemos quem nós somos. Não há idade que nos impeça de frutificar. Não há limitação física que nos impeça de frutificar. Só tem uma coisa nesse mundo que nos impede de frutificar: é quando nós não sabemos a nossa identidade, é quando nós não sabemos quem somos. Eu ouvi um cara aqui na igreja do pastor Nilson uma vez. Ele mora no interior do Pará. Ele não tem nenhuma perna e nenhum braço. Ele já abriu mais de 200 igrejas. Ele já fundou mais de 200 igrejas. Eu conheço pessoas que não enxergam e pregam o evangelho. Eu conheço pessoas cheias de todas as limitações, mas que frutificam no reino de Deus. Porque no reino de Deus não existe esterilidade. Por quê? Porque a fonte da vida é Ele. E Ele pode gerar vida em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Então, não tem como, nada pode nos impedir de frutificar quando nós entendemos quem somos e pertencemos ao reino. Nem a idade, nem a enfermidade, apenas a nossa deficiência de identidade. Sabe, criar vínculo, pertencer, não estou falando de ser invasivo, sabe, não é você ser enxerido demais, não é você querer aparecer, não é você querer chamar atenção, não é você ser inconveniente, não, é você fazer parte, é você se envolver, é você frutificar, é você estar comprometido, porque eu pertenço a isso aqui faz parte de mim, e eu faço parte disso aqui. E tudo isso que eu falei é para dizer para você, que se você não se sente parte da igreja de Cristo, se você não faz parte da igreja de Cristo, a promessa de filiação não é para você. O reino é para quem é filho. Mas o problema da maioria das pessoas não é que não são filhos, é que eles não conseguem se ver como filhos. É igual o filho que está dentro da casa do pai, mas ele acha que é um coitadinho, que ele acha que ele isso, que ele aquilo, mas não é. Não é o pai que dá mais atenção para um do que para outro, não é a mãe não, embora isso às vezes aconteça. É porque ele não sabe quem ele é. Quem não pertence não se envolve, quem não se envolve se frustra. Por quê, pastor? Porque nós somos criados para frutificar. Se eu e você fomos criados para frutificar e nós não frutificamos, nós vamos nos frustrar. E eu quero finalizar dizendo para você que se não fazemos parte, se não estamos no corpo, se não frutificamos, nós estamos minguando, nós estamos secando. A Bíblia diz que um galho desligado da árvore ele seca. Pega um membro, qualquer membro do corpo, tira ele do corpo e deixa ele fora, ele apodrece. Quem não frutifica está minguando, está apodrecendo. Pode prestar atenção. É muito difícil alguém que está envolvido, que está ali, sabe que faz parte, ser seduzido facilmente pelo pecado, ser paralisado por uma tempestade, por uma luta, por uma dificuldade. Até porque a Bíblia diz que quando nós não nos envolvemos, quando nós não estamos ligados, a gente é como uma folha seca. O vento bate, leva para um lado, leva para o outro, leva para o outro. Por quê? Porque não tem raiz, porque não faz parte. A ceia é o momento para o povo de Deus
É o momento daqueles que dizem assim: eu sei quem eu sou. Eu sei a que reino eu faço parte. Eu fui escolhido e eu aceitei fazer parte desse reino. A ceia, sabe, é para quem tem certeza de quem é. Sabe, você precisa dizer: eu sei quem eu sou, eu sei quem me chamou, eu sei a quem eu pertenço, eu sei dos meus problemas, eu sei das minhas dificuldades, eu sei das minhas falhas, mas eu também sei quem é aquele que me chamou. Eu sei também da graça, eu sei também da misericórdia, eu sei também do amor, eu sei da minha incapacidade, mas eu sei do poder que há naquele que me chamou, para além das minhas capacidades, me fazer frutificar. Não é você olhar e você se ensoberbecer e achar que você é o que você não é, não. Lembra que eu falei? Eu era confiado, mas eu era confiado no meu Pai, não era em mim. É você saber que nós somos falhos, pecadores, incapazes, limitados, mas nós sabemos de quem nós somos filhos. E é isso que nos faz frutificar. Se dependesse de mim para esse ministério frutificar. Se dependesse de mim para você que converteu na CB Vida, se dependesse de mim para você ser salvo, você estava no inferno. Porque não foi eu. Se dependesse das minhas limitações, se dependesse da minha perfeição, se dependesse das minhas qualidades. Mas eu sei quem eu sou. E quem eu sou me habilita. Quem eu sou me dá autoridade. Quem eu sou me dá liberdade. Quem eu sou, sabe, me dá coragem. Para mesmo muitas vezes achando que eu não sou capaz, eu ir lá, eu meter a cara e eu fazer. Sabe, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho. Eu sei de quem eu sou filho. Eu sei que eu sou falho. Mas eu sei que aquele que me chamou, eu sei que o meu Pai é gracioso, que o meu Pai é misericordioso, que o meu Pai é poderoso. E é isso que me faz frutificar. É isso que me faz me envolver. Isso aqui não é um prédio, isso aqui é minha casa. Isso aqui é o lugar que Deus separou para mim e para minha família. Eu me envolvo, eu me dou, eu faço parte disso aqui. Se sentir parte faz toda a diferença na maneira como você vai se envolver, na maneira como você vai cuidar. Quem trabalha comigo sabe que às vezes eu me torno chato, porque eu chego ali na frente, às vezes dói no meu coração. Quando eu olho, a gente pinta, a gente arruma tudo direitinho. Aí vem o vovô, às vezes cheio de amor com o netinho, bota o netinho na parede para o netinho ficar desenhando com a chave. E eu fico possesso. Eu não falo nada, mas eu não posso olhar para aquilo ali. Está tudo bem, não, é meu, é minha casa, eu cuido, eu zelo, porque eu faço parte. Sabe, me deixa indignado quando eu vejo pessoas, sabe, jogando o nome de Cristo na lama. Pessoas, sabe, que não se preocupam com o nome que carregam, dando mau testemunho, se envolvendo em coisas, sabe, que jogam o nome de Cristo na lama. Sabe por quê? Porque eu faço parte da igreja. Eu faço parte da família. O que fazem contra a igreja de Cristo, pode ser onde for, me atinge. O que me fez sair de uma posição totalmente avesso à política e começar a me envolver, não a ponto de me candidatar, não, mas a ponto de começar a me envolver por causa da igreja, porque meu partido é a igreja, meu candidato é a igreja. O que fizerem contra a igreja faz contra mim, porque eu sou parte, eu me envolvo, porque eu sei quem eu sou. Um filho que não defende o pai, um filho que não defende sua casa, um filho que não defende sua família, é porque ele não sabe quem ele é. Um filho que só fica de fora como espectador. Não deixe que nada nem ninguém te impeça de pertencer. Sabe, sai do meio da mediocridade. Sabe, sai do meio, sabe, daqueles que apenas estão indo na multidão e começa a fazer a diferença no lugar onde Deus te plantou. Sabe, a ceia é um momento para a igreja de Cristo, para aqueles que pertencem. Primeiro, que tem uma aliança com Ele.
que decidiu ter uma aliança com Ele. Senhor, eu sei quem eu sou, eu faço parte dessa família, eu faço parte desse reino, eu faço parte dessa igreja. Meu desafio para você, primeiro, se envolva com as questões do reino do seu Pai. Se envolva. A Bíblia diz que nem o exército alista um soldado para ficar no quartel. Igreja não foi feita para a gente visitar. Igreja não foi feita para a gente simplesmente visitar. Não, igreja foi feita para a gente se envolver. Quem quer andar sozinho, quem não tem compromisso uns com os outros, o último lugar que ele tem que entrar é numa igreja. Igreja é lugar de comunidade, é lugar de comunhão. É lugar daquele que faz parte da família, que se envolve. E acima de tudo, é aqui que você vai se realizar. E é aqui que Deus se realiza em você. É aqui. Que essa manhã seja uma ceia onde você possa renovar a tua aliança com Ele, com os princípios, com o reino, com a vontade dEle, mas com a tua igreja local também. Sabe, de pertencer, de fazer parte, de se envolver. E de não somente você se realizar em Deus, mas de Deus se realizar em você, vendo que você está fazendo, que você está vivendo tudo aquilo que Ele te chamou para viver. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo. É esse corpo que Ele chama de igreja, que Ele diz que eu e você somos membros, fazemos parte. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Olha o nível de envolvimento que Ele tem comigo e com você. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Essa ceia, ela pode ser uma ceia totalmente diferente para você. Se você, pastor, eu estou afastado, eu não posso ceiar. Pode? Posso, pastor? Pode, é só se você se reconciliar. Você não pode ceiar se você não tiver aliança com Ele. Se sua aliança está quebrada, é momento de consertar. A mesa não é de exclusão, é de inclusão, mas a mesa não é para qualquer um. A mesa é para quem tem aliança com Ele. É para quem aceitou o convite e o fato de ter sido escolhido. É quem aceitou fazer parte. Então você pode restaurar a tua aliança, a tua comunhão com Ele, voltando para Ele, entregando o teu caminho a Ele, se você nunca fez isso. Mas você também pode nessa manhã restaurar a tua aliança com a igreja dEle, com o corpo dEle, que é a igreja. Talvez até hoje você simplesmente acompanhou, mas você quer fazer parte. Você diz: pastor, eu entendi, isso aqui é minha casa. E da mesma maneira que eu cuido e que eu sirvo na minha casa, eu quero cuidar e eu quero servir aqui na casa do Pai, porque eu sou filho. Nesse lugar eu tenho herança, eu tenho direitos, eu tenho deveres. É a minha casa. Você vai experimentar níveis de realização que você nunca experimentou quando você começar a pertencer de verdade. Você pode renovar a tua aliança com Ele e dizer: Senhor, a partir de hoje eu não sou mais espectador, a partir de hoje eu não sou mais visitante, a partir de hoje eu sei que eu sou filho, eu faço parte de um reino, há uma vontade desse rei para com a minha vida. Fica de pé em nome de Jesus.